Meu filho saiu para se divertir até tarde, fiquei bravo, mas a mensagem que recebi depois me fez me arrepender para sempre. O som da água correndo ruidosamente na pia, os pratos engordurados se chocando uns contra os outros com estalos secos. Júlia, 39 anos, olheiras profundas, mãos trêmulas, mas ainda tentando conter a dor no ombro esquerdo. As costas doíam após 8 horas em pé no caixa de um mercadinho próximo ao bairro Jardim Paulista. A luz branca da cozinha iluminava seu rosto, manchado pelo tempo e pela fumaça do cigarro. Sobre a prateleira ao lado, o celular vibrou. Nova mensagem de Gabriel, 19h12. Mãe, vou brincar com o Lucas um pouquinho e já volto. A gente tá jogando bola perto do parque. Júlia parou. A espuma de sabão ainda grudada no dedo médio não escorreu a tempo. Seus olhos se estreitaram, o osso do nariz se ergueu um pouco, a cabeça se inclinou de lado como se não acreditasse no que acabará de ler. Brincar. Brincar. Eu mofando em casa lavando esse monte de louça, e ele vai brincar? Ela murmurou, com um tom ácido. Ela discou o número. O telefone nem chegou a tocar 3 vezes e Gabriel atendeu. Alô, mãe. Volta pra casa agora. Júlia praticamente gritou no telefone. Mas mãe, eu só. Sem mais, sem porém. Eu não te pari pra você virar moleque vadio igual esses pivetes sem futuro. Você acha que eu me mato de trabalhar pra você ficar jogando bola? Volta. Já. Do outro lado da linha, silêncio. Apenas uma respiração contida e um tá bom e baixo como um sussurro. Júlia desligou. Não quis ouvir mais nada. Jogou o celular sobre a mesa de madeira velha, quase derrubando o copo de água pela metade. Seus lábios estavam cerrados, o queixo tremia, o olhar turvo. A raiva que sentia não vinha de uma única atitude, mas de uma longa sequência de frustrações acumuladas. Seu filho, o único, cada vez mais parecia uma vergonha ambulante. Preguiçoso. Covarde. Fraco. Vive se encolhendo, com medo de tudo, igual uma garotinha. 12 anos e ainda abaixa a cabeça para todo mundo, fala gaguejando. Meu Deus, por que fui ter uma cria tão sem jeito? Essa voz não saiu em palavras, mas ecoava violentamente dentro da cabeça de Júlia como tambores de guerra. Ela pegou o pano de prato e esfregou com força nas mãos, como se quisesse limpar o cheiro de fraqueza do filho impregnado nela. Um toque na porta a interrompeu. Era Dona Marisa, a vizinha do andar de baixo, cabelos cacheados e desgrenhados, gordinha, mas simpática. Boa noite, Júlia, ela disse, segurando uma caixinha de biscoitos. Fiz uns biscoitinhos, trouxe alguns para você. Ah, e foi impressão minha ou eu ouvi você brigando com o Gabriel agora há pouco? Júlia soltou o ar pesadamente, tentando conter a irritação. Foi. Ele mandou mensagem dizendo que estava jogando bola com o Lucas. Essas crianças de hoje estão todas sem limite, não respeitam mais ninguém. Marisa ergueu as sobrancelhas, forçando um sorriso. O Lucas é meu filho, né? Ele gosta muito do Gabriel. E eles se dão bem. Brincar um pouco faz bem. O que eu preciso é que ele estude direito, não que fique correndo feito doido na rua e volte todo ralado, rasgando roupa, disse Júlia, a voz dura como pedra. Marisa ficou em silêncio por uns instantes, olhando para ela, e depois assentiu com leveza. Tá bom, deixe os biscoitos aqui. Come um pouquinho para recuperar as forças. Vou descer, tá? A porta se fechou. Júlia ficou ali parada, sem tocar nos biscoitos. Na sua mente, só havia a imagem de um menino franzino, rosto pálido, sempre gaguejando e com tiques esquisitos que a deixavam fora de si, e piscava os olhos sem parar, soltava uns sons estranhos do nada. Uma vez, no jantar, com visita em casa, ele soltou um como um filhote preso numa gaiola. Júlia ficou tão envergonhada que quase derrubou a sopa. Naquele dia, arrastou o menino até o banheiro e falou entre os dentes cerrados, se você fizer isso de novo na frente dos outros, eu juro que te deixo trancado no quarto uma semana. Um vento gelado entrou pela fresta da janela. Júlia apertou com força o cachecol velho no pescoço.
Nem pensou em ligar o aquecedor. As noites de junho já começavam a esfriar por ali, mas o que ela sentia por dentro era ainda mais frio. Olhou o relógio. 19h42. Eu falei que era para voltar agora. Esse moleque do inferno. Pegou o telefone, prestes a ligar de novo, mas parou. Não. Deixa ele aprender. Fica um tempo na rua para ver se toma jeito. Júlia caminhou até a sala. O cômodo era apertado, com cheiro de cigarro velho e madeira úmida. Na parede, uma única foto, dela e Gabriel ainda pequeno, um raro sorriso entre mãe e filho, tirada quando ele tinha 3 anos. Júlia franziu a testa ao encarar a imagem, os olhos carregados de amargura. O pai dele era igualzinho. Prometia mundos e fundos e depois sumiu. Homem é tudo igual. 20h03, nenhum sinal de Gabriel. Os lábios de Júlia começaram a se comprimir, a bochecha tremia. Olhou pela janela. Nenhuma alma. Só por volta das 20h30 ela ouviu passos leves no corredor. Levantou-se, mas não abriu a porta. Queria que ele mesmo empurrasse. Que demonstrasse arrependimento. O trinco girou lentamente. A porta se entreabriu, e Gabriel entrou. Cabelo bagunçado, camiseta suja de barro, o joelho ralado, com um arranhão ainda sangrando na perna. O menino olhou a mãe por um instante e logo abaixou a cabeça. Júlia cruzou os braços, a voz como um chicote. Sabe que horas são? Gabriel respondeu baixinho, 8h30. Ainda sabe ver hora, né? Pensei que já tinha esquecido até isso. Olha pra tua camisa, tá parecendo um trapo. Que brincadeira é essa, que te deixa nesse estado? Eu tropecei na calçada, murmurou ele, sem levantar o olhar. Tropeçou. Júlia arqueou os lábios num meio sorriso. Foi porque você corre igual um cachorro desgovernado. Vai tomar banho. Depois senta pra estudar. E não me apareça com nenhuma lição pela metade. Gabriel se encolheu, sem retrucar, e foi em direção ao banheiro. Deixou os tênis velhos jogados na porta, os solados cobertos de lama úmida. Júlia ficou parada, sem uma palavra de preocupação, sem olhar de compaixão. Olhou os tênis e virou o rosto. Fez por onde, que aguente as consequências. Do lado de dentro do banheiro, a água começou a correr. Mais misturado ao som do chuveiro, havia outro som, quase imperceptível, um soluço engasgado, contido. Júlia não ouviu. Ou se ouviu, já se acostumara a ignorar. A casa mergulhou numa penumbra amarelada. A luz da cozinha ainda acesa, mas a da sala apagada. Júlia sentou-se na beira do sofá velho, apoiou a cabeça no braço e manteve a coluna rígida, os olhos fixos na porta do banheiro entreaberta. Quando a água parou de cair, o silêncio ficou absoluto. A porta rangeu. Gabriel saiu, cabelo molhado, vestindo um pijama de verão fino. Nos pés, um par de chinelos de plástico gastos. Ele não levantou os olhos para a mãe, nem disse palavra. Júlia lançou um olhar. O machucado na perna estava limpo, mas ainda vermelho e molhado. Havia um arranhão no queixo também. Ela viu, franziu a testa, mas não perguntou nada. Engoliu aquele raro impulso de se preocupar como se fosse um sinal de fraqueza. Vai pro quarto estudar, ela disse, com a voz seca. Sim, senhora. Gabriel passou pela sala encolhido e entrou no quarto pequeno no fim do corredor. O som da cadeira sendo puxada soou baixinho. Júlia continuou sentada, em silêncio, como se quisesse ouvir se ele ligaria a TV, ou se estava rabiscando besteira em vez de estudar. 5 minutos. 10 minutos. Nenhum som além do arrastar do lápis no papel e do sussurro das folhas ao vento lá fora. Ela se levantou, foi até a porta do quarto do filho, sem bater. Empurrou devagar. Gabriel estava sentado com as costas retas, resolvendo um exercício de matemática, os olhos fixos no caderno. Ele se assustou ao vê-la. Eu tô estudando, disse apressado. Júlia cruzou os braços. Tá escrevendo o que aí? Exercício de geometria.
A professora Sofia mandou refazer a parte de área dos polígonos. Consegue fazer? Acho que sim. Não ache. Faça logo. Ficar aí sonhando besteira só vai te levar a varrer rua a vida toda. Gabriel abaixou a cabeça. Seus dedos agarravam de leve a capa do caderno, como se quisesse se esconder dentro dele. Júlia olhou ao redor. O quarto era pequeno, simples. Uma mesa de estudos, uma estante torta, uma cama estreita com lençol azul já desbotado. Na parede, desenhos rabiscados que ela já mandara tirar, mas que ele sempre colava de novo escondido. Por que você ainda guarda essas bobagens? Ficar desenhando o quê? Isso te faz mais inteligente por acaso, ela dissera uma vez, quando ele lhe mostrou um desenho e de um dragão que sabia cantar. Ela o amassou na frente dele. Naquela hora, Gabriel só ficou quieto. Como agora? Júlia saiu do quarto. Fechou a porta devagar, mas sem nenhuma delicadeza. Para ela, o que acabará de acontecer nem merecia ser lembrado. Criança que erra tem que arcar com as consequências. Essa era a regra. Fraqueza só estraga ainda mais. Quando voltou à cozinha, Marisa bateu à porta novamente. Júlia? Subi um pouquinho. Tudo bem te incomodar, disse ela pela fresta. Júlia abriu, sem demonstrar entusiasmo. O que foi agora? Achei que o Gabriel parecia cansado. Ele tá bem. Júlia bufou, irritada. Você veio até aqui só para perguntar isso? O Lucas chegou contando que o Gabriel caiu, chorou um pouco. Ele ficou preocupado. Eles estavam jogando bola, e um empurrou o outro sem querer, ele escorregou. Chorou. Chorou de novo? Meu Deus, Júlia sibilou pelos dentes. 12 anos nas costas e ainda se comporta como um bebê. Marisa franziu a testa. Ele ainda é uma criança. Todo mundo tem momentos de fraqueza. Não. Criança só é fraca se o adulto permitir. Eu não quero que ele cresça com medo de todo mundo. Mas Júlia, e talvez ele precise mais ser escutado do que ser repreendido. Eu digo isso com carinho. Não se ofenda. Júlia olhou a vizinha com frieza. Não preciso que ninguém me ensine a ser mãe. Marisa suspirou. Assentiu e deu um passo para trás. Tudo bem. Só pensei, e talvez um abraço ajudasse ele a ter menos medo. Vou indo. A porta se fechou de novo. Júlia ficou parada, mão cerrada, depois soltou. Caminhou até seu quarto, abriu o guarda-roupa e tirou de trás de uma pilha de roupas uma caixa de remédios. Pegou um comprimido calmante, pequeno e branco. Tomou com água. A escuridão a envolveu. No quartinho, Gabriel ainda estudava. Mas os olhos estavam vermelhos. Ele lia o enunciado, mas as letras se embaralhavam. Risca e torna a riscar a mesma linha, depois largou o lápis. Ele lembrou do jogo de bola à tarde. Lucas o empurrou de leve, mas justo na hora que ele fazia um leve movimento no pescoço por causa do tique, perdeu o equilíbrio. Caiu no chão de terra. A lama sujou toda a camiseta. Chorou não de dor, mas por ouvir os colegas rindo. Um deles gritou. O robô bugou de novo. Lucas o ajudou a levantar e sussurrou, não liga. Eles são idiotas. Mas ele só queria desaparecer. Ele já pensou que talvez, se tentasse mais um pouco, e se conseguisse parar com aqueles sons estranhos, e se não piscasse tanto, e a mãe poderia amá-lo mais. Mas quanto mais tentava, mais falhava. Aqueles sons vinham sem aviso, como um invasor. A voz da mãe ecoava do outro cômodo como uma faca. Só pensa em brincar, estudar que é bom nada. Olhar para a cara dele me dá vontade de quebrar o espelho. Gabriel se encolheu. Puxou o cobertor sobre a cabeça, mas ainda ouvia tudo. De madrugada, Júlia acordou com o frio. Foi até a cozinha beber água e passou pela porta do quarto do filho. A luz da escrivaninha ainda acesa. Ela empurrou a porta.
Gabriel dormia com a cabeça deitada no braço, sobre a mesa. Ao lado, o caderno com a escrita borrada pelas lágrimas. A mão ainda segurava um lápis com a mina quebrada. Júlia o observou por alguns segundos. Sem expressão. Depois virou as costas e fechou a porta. Esse menino está cada vez mais fora de controle, murmurou ao voltar para o quarto. Lá fora, o vento assobiava pelas frestas. Aquela noite, ninguém disse mais uma palavra naquela casa. Júlia sentou-se na sala, a luz da televisão piscando em seu rosto. O telejornal mostrava um incêndio numa área industrial próxima, mas ela não via nada. Sua mente voltava a um passado que preferia esquecer. Gabriel começou a apresentar comportamentos estranhos aos 6 anos. Primeiro foram pequenos espasmos no pescoço, como se um mosquito tivesse picado e ele não conseguisse coçar. Depois, piscadas constantes. Sons repetitivos, sem sentido, saindo como estalos de língua, fungadas, e o famoso e de repente. Deve estar imitando alguém, Júlia dissera à professora Ana quando foi chamada na escola. Não, senhora, Ana respondeu gentilmente. Achamos melhor procurar um médico. Pode ser um tipo de transtorno de tique. Júlia franziu o rosto. Tique? Tá querendo dizer que meu filho é doente mental? Não, não é isso, Ana manteve a calma. É que se for tratado cedo, tudo fica mais fácil, tanto para ele quanto para a senhora. Júlia saiu da escola pesada. Naquela tarde, levou Gabriel a um neurologista infantil, Dr. Martim Nogueira, um homem alto, careca, voz suave e olhar que nunca encarava diretamente os pais. Após 30 minutos de avaliação, ele concluiu: Gabriel tem síndrome de Tourette, em grau leve. Não é grave, mas requer acompanhamento. Júlia ficou atônita. E o quê? Tourette. Um distúrbio neurológico que causa tiques motores e vocais. Não é tão raro, dona Júlia. Você disse, e que não é grave. Não é perigoso. Mas se houver estresse ou zombaria, pode piorar. O importante é não fazer ele se sentir envergonhado. Aceitar isso como parte dele. Júlia ficou calada. Depois, em tom seco, tá. Mas exijo que o senhor não diga esse nome em público. Ninguém precisa saber. Nogueira arqueou as sobrancelhas. Entendo. Mas esconder não é o caminho. Eu já falei. Ela saiu do consultório sem olhar para trás. Fique reto. Ninguém pode ver você tremendo assim. Foi aí que Júlia começou a treinar o Gabriel. Toda noite, após os estudos, ela o sentava em frente ao espelho. Recompõe a cara. Não pisca. Não sacode a cabeça. Vou contar até 30, não pode fazer nada. O menino tentava. Os olhos se enchiam d'água de tanto esforço. Quando não aguentava mais, soltava um e piscava sem parar. Júlia batia na mesa. Errado. Faz de novo. Mãe, tô cansado. Nada de cansaço. Se quiser ser respeitado, tem que se controlar. Uma vez, no mercado, Gabriel soltou um som desses no balcão da padaria. Uma mulher virou para trás e cochichou pro marido: desse menino tem alguma coisa. O homem assentiu. Júlia ouviu. Virou, puxou o filho, rosto vermelho. Vamos embora, esbravejou. No caminho de volta, o silêncio era sufocante. Ao chegar em casa, trancou a porta e, sem dizer nada, deu um tapa em Gabriel. O menino congelou. Não chorou. Apenas olhou para ela com olhos confusos. Desculpa, disse ela depois. Mas o tom era vazio. Eu só quero o melhor para você. Outra vez, levou o filho para uma aula de teatro infantil que encontrou online. Ator tem que saber controlar expressões. Pode ajudar a segurar os tiques. A professora Letícia Almeida, ruiva, falante meio excêntrica, observou Gabriel por um tempo e disse: desse menino é muito sensível. Mas se for pressionado, pode reagir mal. Júlia franziu a testa.
Ensine o que tiver que ensinar. Não preciso de filosofia. Letícia sorriu. Às vezes, método não serve para todas as crianças, senhora. Júlia não respondeu. Gabriel foi à aula por 3 dias. Depois desistiu. Não porque não gostasse, mas porque sempre que não fazia o rosto controlado como Júlia queria, ela o repreendia na frente de todos. Júlia também se lembrou da última tentativa de levar Gabriel à casa de Teresa, uma amiga dos tempos de faculdade. O filho dela tinha quase a mesma idade. Júlia esperava que, ao brincar com alguém normal, Gabriel melhorasse. O jantar corria bem, até que Gabriel soltou um e enquanto tomava a sopa. O filho de Teresa caiu na risada, batendo palmas, e ele tá falando língua de E, mãe? Júlia sentiu como se fervesse da cabeça aos pés. Teresa sorriu, tentando aliviar, acho que foi um reflexo. Mas Júlia já havia se levantado, puxado o filho e ido embora, com o rosto duro como pedra. Não precisamos ficar aqui nem mais um segundo. No ônibus de volta para casa, Júlia não disse uma palavra. Gabriel apenas mantinha a cabeça baixa, as mãos apertadas uma na outra. Eu não fiz de propósito, e ele murmurou enfim. Júlia não respondeu. Naquela noite, Júlia ficou na cozinha, acendeu a luz fraca, pegou um cigarro, mas logo o guardou. Suas mãos tremiam. Ela não conseguia calar a voz na própria cabeça. Ele é uma vergonha. Toda vez que faz aquilo, eu sinto como se estivesse sendo desmascarada. Ela se lembrou de quando o filho era pequeno, e vivia cantando. Não tinha uma voz bonita, mas havia algo muito próprio ali. Só que já fazia meses que ela não ouvia Gabriel cantar. Por que o menino aprenderá a se calar? Como um instinto de sobrevivência. Júlia abriu uma gaveta do armário. Tirou de lá um papel velho, uma ficha de retorno com o Dr. Nogueira, marcada para mais de 1 ano atrás. Nunca levou Gabriel de volta. A folha estava amassada, com uma das pontas roída por rato. A assinatura do médico ainda era visível. Ela olhou por alguns instantes, depois amassou o papel e jogou no lixo. Ele deve estar assim porque eu não fui firme, disse como se quisesse se justificar. Criança mimada demais só dá errado. Naquela noite, em um sono inquieto, Júlia sonhou com uma criança. Estava no meio do pátio da escola, com as mãos amarradas e a boca aberta, mas sem som. Ao redor, rostos familiares, professora Ana, Dona Teresa, Letícia e todos balançando a cabeça. O som e ecoava no sonho, insistente como metal arranhando o vidro. Júlia acordou sobressaltada, o pescoço úmido de suor frio. O relógio marcava 3h47 da manhã. No corredor, um som muito leve, Gabriel indo ao banheiro e voltando em silêncio para o quarto. O menino não sabia que, da sombra do corredor, a mãe o observava. Não por preocupação, mas por uma inquietação sem nome. No jantar de amanhã você vai estar bem arrumado, entendeu? Júlia disse, enquanto passava a camisa branca minúscula, os dentes cerrados. Nada de sacudir a cabeça, nada de piscar demais, e nem pense em fazer barulho. Gabriel estava na porta do quarto, as mãos segurando o batente. Tá bom. Fala direito. Sim, senhora. Eu entendi. Não é festinha de amigo. É o aniversário do Lucas, filho da diretora do meu trabalho. Se você fizer alguma coisa estranha, eu perco o emprego. Entendeu? O menino abaixou o rosto, os olhos vermelhos. Júlia continuou a passar a roupa. A cada passada do ferro, parecia tentar apagar uma mancha de vergonha das roupas. Demorei 1 ano para Dona Ângela me notar. Se ela implicar, eu tô na rua. Eu vou tentar e eu prometo. Júlia parou, olhou para o filho magrelo à sua frente. Não, você não pode só tentar. Você tem que conseguir. Tem que ser normal. Eu não aguento mais essa doença. Gabriel assentiu com a cabeça. Na mente dele, a voz da mãe repetia, e normal, e como se fosse a única forma de merecer existir nesse mundo.
Na tarde seguinte, Júlia levou o filho até a mansão de Lucas, no bairro dos Jardins onde gente como ele só sonharia em pisar depois de gerações. Na porta, um homem de terno fazia a segurança, lançando um olhar desconfiado para os dois. Por aqui, a festa das crianças é no Jardim dos Fundos, disse ele, sem sorrir. Dona Ângela estava no pátio, taça de vinho na mão, vestido vermelho, cabelo preso num coque elegante. Júlia, disse com um sorriso forçado. E esse é o Gabriel? Sim, senhora. Ele é muito comportado. Estava animado para vir hoje. O olhar de Dona Ângela analisou o menino. Gabriel apertava os lábios, as mãos unidas com força, os olhos fixos no chão de pedra cara. Filho, cumprimenta a Dona Ângela. Júlia cutucou com o cotovelo. Gabriel se sobressaltou, levantou o olhar. Boa noite, senhora, disse, com a fala cortada por um tique. Dona Ângela franziu levemente a testa. E boa noite. Uma menina loira atrás dela gritou, mãe, por que esse menino tá fazendo barulho esquisito? Júlia forçou um riso. Deve ser nervoso. Criança, né? Dona Ângela não respondeu. Virou-se para uma funcionária. Leva o Gabriel lá pros fundos com as outras crianças. Mas fica de olho. Gabriel foi atrás, devagar. Júlia ficou, ao lado da mesa de petiscos refinados, tentando manter a postura. Apenas 30 minutos depois, o telefone dela tocou. Um número desconhecido. Alô? Dona Júlia? Aqui é a Camila, responsável pelas crianças na festa. Desculpa, mas fui instruída a pedir que a senhora leve o Gabriel embora. Júlia ficou em silêncio. Por quê? É que, ele emitiu alguns sons um pouco estranhos. Alguns pais não se sentiram à vontade. Dona Ângela prefere evitar desconfortos entre os convidados. Um silêncio tenso se seguiu. Vou buscar ele, disse Júlia, a voz oca. Ao chegar ao portão lateral, Gabriel já estava lá. Segurava o casaco nas mãos, olhos no chão, sem chorar. Só disse: Vamos embora, mãe. Júlia segurou sua mão, sem apertar. No caminho de volta, nenhum dos dois falou nada. O vento bagunçava a franja do menino. Depois de um tempo, Gabriel murmurou: Mãe, eu tentei. Eu tentei de verdade. Júlia não respondeu. Ao chegar em casa, ela largou a bolsa na cadeira, abriu a porta do quarto dele. Vai tomar banho e depois vai estudar. Gabriel não disse nada. Entrou no banheiro. Júlia se jogou na cadeira, a mão pressionando a testa. Na mente, a imagem de Dona Ângela olhando seu filho como se fosse um objeto estranho. O sussurro das outras mães. O que ele tem? Dá até medo. Melhor manter os nossos longe, né? Cada palavra espetava como agulha no peito. Aquele menino não é normal. Marisa bateu à porta. O que aconteceu, Júlia? O Lucas disse que o Gabriel voltou cedo? Não é nada. Só, algumas pessoas não queriam ele lá. Não queriam? Como assim? Acho que acharam ele estranho. Por causa da doença. Mas é criança. Toda criança tem seu jeito. Júlia bateu na mesa. Não é o jeito. Eles não usam essa palavra. Eles acham que ele contamina. Disseram que ele devia estar numa escola especial. Marisa ficou em silêncio por um tempo. Depois falou baixo. Mas Júlia, ele não tem culpa. Júlia virou o rosto, os olhos cheios de raiva. A culpa dele é ter nascido assim. Marisa balançou a cabeça e foi embora, sem dizer mais nada. À meia-noite, Gabriel estava sentado na cama, rabiscando num caderno velho. Escreveu: Mãe, eu não sei mais o que fazer. Só queria que a senhora me amasse como os outros meninos são amados. Depois riscou tudo. Forte demais, rasgou a folha.
Amassou o papel, escondeu debaixo do travesseiro. Chorou em silêncio. A porta entreaberta do quarto se moveu. Júlia olhou para dentro, mas só olhou. Depois fechou a porta, sem entrar, sem dizer nada. Na noite depois daquela festa, ninguém mais falou nada naquela casinha no Jardim Paulista. Júlia sentou-se à mesa, encarando um prato de arroz branco já frio. Gabriel ficou no quarto, em silêncio, a porta apenas encostada. Come logo, Júlia disse, a voz seca. E não tô com fome, respondeu Gabriel lá de dentro. Não tá com fome? Júlia empurrou a cadeira, foi até a porta do quarto. Volta da escola sem comer, volta de passeio sem comer, amanhã vai viver de quê? Você acha que me mato de trabalhar o dia todo pra ver você calado desse jeito? Desculpa. Não pede desculpa. Se você soubesse o que é vergonha, não teria me humilhado na frente de todo mundo. Eu falei quantas vezes que era pra ficar quieto? Não consegue ficar quieto, então não vai. Atrás da porta, a respiração dele acelerava. Um momento de silêncio, depois o som de papel e lápis. Júlia não se importou. Voltou pro quarto, acendeu a luz com força, soltando o ar como se ela mesma tivesse sido insultada. Ela se jogou na cama. O travesseiro frio, o cobertor frio, e por dentro dela, mais frio ainda. Uma hora depois, enquanto Júlia estava deitada com o braço sobre a testa, olhos fechados mas incapaz de dormir, o celular vibrou. Uma mensagem de Gabriel do número do filho que estava apenas do outro lado da parede, mas a distância parecia estranhamente imensa. Mãe, eu tentei muito. Júlia desbloqueou o aparelho. Leu. Mas eu não consigo controlar. Sua mão congelou. Os olhos passaram rapidamente para a linha seguinte. Todo mundo diz que eu sou um monstro. Eu sei que a senhora também acha isso. Ela se sentou de um salto. Se eu não fosse seu filho, talvez a senhora fosse mais feliz. Júlia deixou o celular cair no colchão. O coração batia com força. Não havia som algum na casa sem TV, sem vento, apenas um silêncio espesso, como um buraco se abrindo debaixo dos pés. Ela olhou para a porta do quarto do filho, depois voltou a encarar o celular. Abriu novamente a mensagem. Leu palavra por palavra. Mãe, eu tentei muito. Ela repetiu mentalmente, como uma maldição. Eu não disse isso, murmurou. Eu nunca chamei ele de monstro. Só queria que ele fosse normal. Toda mãe quer que o filho viva em paz. Ela se levantou. 1 passo. 2 passos. Parou diante da porta de Gabriel. Ergueu a mão, prestes a bater, depois recuou. Não. Ele precisa de silêncio agora. Ela sussurrou. Mas nem ela acreditou nas próprias palavras. Voltou para a cama. Os olhos bem abertos. O celular ainda mostrava a mensagem. Não foi apagada. Não podia ser apagada. Na manhã seguinte, Júlia preparou o café como de costume. Ovo frito, pão torrado, um copo de leite morno. Colocou tudo na mesa, arrumado com cuidado. Olheiras profundas, o rosto abatido. Bateu de leve na porta do filho. Gabriel. Vem tomar café. Nenhuma resposta. Bateu de novo. Tá ouvindo? Silêncio. Júlia empurrou a porta. Gabriel estava deitado, virado para a parede, o cobertor até o pescoço. O quarto não tinha música, nem luz. Apenas o cheiro úmido de uma noite sem sono. Levanta. Vai se atrasar para a escola. O menino se mexeu, mas não respondeu. Júlia sentou na beira da cama. Filho, escuta a mãe. Gabriel permaneceu em silêncio. Sobre ontem, eu sei, eu exagerei. Ele se virou. Os olhos inchados, o rosto pálido, mas não chorava. Não tem problema, mãe. Eu já tô acostumado. Júlia o encarou. Sentiu a garganta apertar.
Você sabe que a mãe só quer o melhor para você, né? Gabriel não assentiu. Nem negou. Apenas disse baixo, eu sei. Na hora do almoço, Júlia estava no banheiro do supermercado onde trabalhava. Ligou o celular. Abriu de novo a mensagem do filho. Monstro. Ela fechou os olhos, encostada na parede. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu algo dentro de si desabar como um telhado podre afundando no meio da tempestade. À noite, voltou do trabalho mais cedo que o habitual. Parou no mercado, comprou um bloco de papel e uma caneta tinteiro. Olhou ao redor com cuidado, com medo de que algum conhecido a visse ali, no setor de papelaria, como se estivesse cometendo um crime. Chegando em casa, foi direto para o quarto. Fechou a porta. Tirou o material da sacola. Sentou-se. Mas não escreveu. Não porque não soubesse o que dizer, mas porque nem sabia por onde começar. Nos últimos anos, cada palavra que havia dito voltava à mente como um tribunal silencioso. Não quero que pensem que você é maluco. Eu não tenho filho fraco. Não preciso de uma criança difícil. Cada frase era um chicote nas costas do filho. E agora voltava, rasgando o peito dela. Segurou a caneta. Baixou. Depois pegou de novo. Depois pousou outra vez. Por fim, levantou-se. Caminhou até o quarto de Gabriel. Abriu a porta. Não disse nada. O menino estava escrevendo. O que tá fazendo? Escrevendo no diário. Você costuma escrever? De vez em quando. Quando não tenho com quem falar. Júlia ficou em silêncio. Parada. Observou o filho magro, tímido tentando sobreviver num mundo que não era feito para ele. Você me odeia? Gabriel levantou o rosto. Os olhos vermelhos. Mas balançou a cabeça. Eu não te odeio. Eu só fico triste. Júlia assentiu. Não disse mais nada. Virou de costas. Aquela noite, ela não dormiu. Abriu de novo a mensagem. Pela 10ª vez. Depois bateu com o dedo no próprio pulso. Amanhã eu vou escrever. Na segunda-feira de manhã, Júlia foi ao consultório antigo do Dr. Nogueira. O céu estava cinza, uma garoa fina caía. O ar cheirava a terra molhada e antisséptico. Ela ficou parada um bom tempo em frente à porta de vidro, antes de entrar. Lá dentro, tudo igual há 3 anos, a poltrona de couro marrom meio rasgada no canto, o balcão de madeira escura gasto, um vaso de flores artificiais desbotado. Bom dia, deseja falar com quem? A recepcionista jovem, chamada Clara, sorriu. Sou Júlia Marques. Trouxe meu filho Gabriel aqui algumas vezes. Quando ele tinha 6 anos. Quero ver o Dr. Nogueira. Tem consulta marcada? Não. Mas, não posso esperar. É urgente. Clara consultou a agenda. Vou falar com o doutor. 10 minutos depois, a porta se abriu. Dr. Nogueira alto, cabelos ralos, óculos redondos apareceu e a reconheceu na hora. Júlia Marques, disse, sem sorrir. Lembro de você. E do meu filho. Claramente. Entre, por favor. O consultório estava silencioso. Júlia sentou-se na cadeira em frente à mesa de madeira. Suas mãos repousavam no colo, mas os dedos não paravam de se mexer. Eu vim, não para pedir remédio, começou. Eu vim para perguntar onde foi que eu errei. Nogueira inclinou levemente a cabeça. Pode explicar melhor? Meu filho Gabriel ainda sacode o pescoço, ainda faz aqueles sons esquisitos. Mas o pior é que ele não sorri mais. Não fala muito. Outro dia ele me escreveu dizendo que, se não fosse meu filho, talvez eu fosse mais feliz. O médico não anotou nada. Apenas a encarou diretamente. Júlia piscou, tentou sorrir. E talvez ele tenha razão. Eu tentei.
Fiz ele treinar. Proibi de fazer aquelas coisas esquisitas na frente dos outros. Dei um tapa nele uma vez no supermercado. Achei que sendo dura, ele melhoraria. Nogueira assentiu devagar. Você veio aqui perguntar se errou. Sim. Então a resposta é sim. Júlia ficou em silêncio. Não parecia surpresa, apenas se curvou um pouco, como quem leva um golpe. Continue, disse ela. Nogueira se recostou na cadeira, a voz firme e serena. Tourette não é algo que se corrige com rigidez. É parte do sistema neurológico. Um reflexo. Não é má criação. Gabriel não precisa ser consertado. Ele precisa ser acolhido. Você fala como se eu nunca tivesse me importado com ele. Não foi isso que eu disse. Eu acredito que você se importa. Mas amor não é tentar mudar quem alguém é, especialmente uma criança. Júlia sorriu de canto. E o que eu faço? Deixo ele tremer na frente dos outros? Fico parada quando chamam ele de maluco? É pra eu rir? Não. Mas você precisa ser o último lugar seguro dele. Quando o mundo inteiro o rejeitar, ele precisa ter ao menos um lugar onde não precise fingir. Júlia apoiou a testa nas mãos. Eu acho que ele não precisa mais de mim. Talvez eu tenha estragado tudo. Nogueira balançou a cabeça. Ele precisa de você. Mais do que nunca. Ela engasgou, eu nunca disse que tenho orgulho dele. Nunca abracei ele quando os tiques ficavam fortes. Eu tenho medo das pessoas verem que eu tenho um filho diferente. E justamente porque você tem medo, acabou transmitindo esse medo a ele, o médico respondeu com suavidade. Os tiques aumentam não porque a condição piorou, mas por causa do estresse. Pelo medo constante de que a própria mãe tenha vergonha de estar ao lado dele. Júlia fechou os olhos. As lágrimas caíram. O médico continuou, devagar e com firmeza. Você não precisa se desculpar comigo. Mas, se puder, e não deixe o Gabriel se perguntar todas as noites, por que minha mãe não consegue me amar do jeito que eu sou? Ao sair do consultório, Júlia ficou parada no corredor por um longo tempo. Um vento frio entrou pela janela entreaberta. Tudo girava na cabeça dela, o rosto do filho, os sons que ele não conseguia controlar, e o olhar compassivo do médico quando disse: ele precisa da mãe. Não da fiscal. Mas da mãe que ama. Ela não se lembrava exatamente de como voltou para casa. Só sabia que, ao abrir a porta e ver os sapatinhos de Gabriel arrumados sobre o tapete, caiu de joelhos. Pela primeira vez em muitos anos, Júlia não sentiu que o filho era um peso. Mas percebeu que ela mesma era a parede que bloqueava o caminho dele. Na quinta-feira, um envelope amarelo pálido estava quieto na gaveta do móvel onde Júlia costumava largar as chaves depois do trabalho. O que é isso? Ela perguntou, vendo Gabriel segurá-lo. Não sei. O carteiro deixou no seu nome. Júlia tomou o envelope. Do lado de fora lia-se, Escola Estadual São Miguel. Ela congelou. Abriu. Os olhos percorreram o texto até pararem numa passagem. Diante da preocupação coletiva dos pais de alunos e da professora titular da turma 6º B, a escola decidiu suspender temporariamente o aluno Gabriel Marques por 2 semanas para reavaliar sua capacidade de adaptação e o impacto sobre o grupo. Ela se sentou no chão. Gabriel olhou para a mãe. Aconteceu alguma coisa, mãe? Júlia dobrou a carta, a voz abafada, e não. Vai pro seu quarto. Eu fiz algo errado? Vai pro quarto. Agora. Na manhã seguinte, Júlia foi até a escola. O diretor, Sr. Fernando Rocha, a recebeu numa sala com cheiro de papel velho e café frio. Dona Júlia, entendo que a senhora esteja incomodada com a carta. Não. O senhor não entende nada, disse Júlia entre dentes. Meu filho foi suspenso só porque ele não é igual aos outros. Rocha suspirou. Nós não usamos a palavra suspensão. É uma pausa temporária. Foi um pedido de alguns pais.
Júlia bateu a mão na mesa. Quem? Quem ousou dizer que meu filho prejudica a turma? A porta se abriu. Uma mulher entrou vestido de grife, olhos frios em forma de gato, cabelo loiro encaracolado impecável. Bom dia, Júlia. Acho que deveríamos conversar com franqueza. Dona Ângela. Júlia se levantou num pulo. Foi a senhora? Sim. Fui eu quem enviou a petição. Não só eu, mais 16 pais. Júlia rosnou, por quê? Porque seu filho deixa as outras crianças desconfortáveis. Ele faz barulhos, sacode a cabeça durante a aula. Teve criança que imitou ele em casa, causando preocupação nos pais. Aqui é uma escola, não uma terapia em grupo. Júlia riu, amarga. A senhora fala como se ele fosse um vírus contagioso. Ninguém disse isso. Mas se quer saber, sim, seu filho talvez devesse estudar em um ambiente mais adequado. Com especialistas. Meu filho não é louco. Não. Mas ele é diferente. E essa diferença não pode ser imposta aos outros. Nossos filhos também precisam de tranquilidade para aprender. O diretor Rocha tentou intervir. Senhoras, por favor, mantenham a calma. Isto não é um tribunal. Júlia não ouviu. Os olhos dela ardiam. A senhora se envergonha do meu filho por ele ser diferente? Me diga, isso é porque ele foi expulso da festa de aniversário na sua casa? Dona Ângela respondeu com frieza: eu fiz o necessário para proteger o coletivo. A senhora deveria fazer o mesmo pelo seu filho. Júlia cerrou os punhos. Virou-se para o diretor: viu o senhor? Vai ficar do lado de quem? Rocha baixou a cabeça. A voz saiu pequena: temos que ouvir a maioria. Mas é apenas uma medida temporária. Júlia não esperou o fim da frase. Saiu da sala, o coração batendo como tambor. O vidro do corredor refletia seu rosto, marcado de raiva e dor. Ao passar pelas salas de aula, ouviu sussurros. O que será que aquele menino tem? Dizem que foi expulso. Assustou um amigo meu semana passada. Ela parou. O coração se despedaçou. Todas as coisas que Gabriel nunca contou, agora estavam diante dela, sem precisar de palavras. Do outro lado do corredor, viu Gabriel andando com Lucas. Os dois andavam em silêncio. Quando viu a mãe, o menino se assustou. Mãe, o que você está fazendo aqui? Vamos embora, Júlia disse. Mas ainda tem aula de matemática. Júlia se abaixou e o abraçou. Não tem problema. Vem com a mãe. Pela primeira vez em muitos meses, Gabriel não perguntou por quê. No ônibus, Júlia segurava a mochila do filho. Olhava pela janela. A paisagem recuava, mas o peso da vergonha continuava sobre seus ombros. Me perdoa, ela disse. Gabriel a olhou. Pelo quê? Por ter deixado você passar por isso, sem eu perceber. O menino deu um sorriso triste. Eu já tô acostumado. Júlia olhou para ele, cabelos bagunçados, olhos cansados. Ele nunca tinha gritado com ela, nunca se rebelado. Mas cada vez que ele segurava um tique, era como se algo dentro dele fosse sufocado. Chegando em casa, Júlia pegou o celular. Procurou o número do Dr. Nogueira. Doutor, disse ela, com a voz trêmula. Eu preciso que o senhor me indique um psicólogo. Não é pro meu filho. É pra mim. Do outro lado da linha, um instante de silêncio. Depois, a resposta suave: vou te mandar o contato. E Júlia, obrigado por ter ligado. Naquela noite, Júlia ficou sozinha na cozinha. Na mesa, os boletins de Gabriel, a carta da escola e um caderninho velho que ela encontrou no quarto do filho. Abriu. A primeira linha, em letra torta. Se eu não tivesse tique, acho que a mamãe seria feliz. Júlia fechou o caderno. E chorou. Sem raiva. Sem resistência. Apenas o desmoronamento de uma vida construída sobre o silêncio.
O muro do preconceito que ela havia erguido entre os dois, agora começava a rachar. E o mais doloroso era saber que ela mesma o havia construído. Nos dias seguintes à suspensão de Gabriel, Júlia não conseguiu mais dormir uma noite inteira. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto do filho, cabelos desgrenhados, olhos fundos e aquele sorriso tímido que ela não via há meses. Numa manhã de domingo, bem cedo, ela sentou-se à mesa do filho. Com uma caneta na mão, mas sem conseguir escrever. Pensamentos embaralhados, culpa e amor se misturando. Por fim, pôs a caneta de lado. Suspirou. E murmurou: Meu filho precisa de mim. Eu tenho que fazer alguma coisa. Ela pegou uma folha em branco, a única que teve coragem de usar, e começou. Meu querido filho, ela escreveu, com a mão trêmula. Eu sei o quanto eu te machuquei nesses últimos tempos. Usei palavras duras, olhares frios, crises de raiva, sem ao menos pensar em como você se sentia. Ela se lembrou dos olhos vermelhos de Gabriel, voltando para casa sozinho à noite, sem ninguém para esperar. Lembrou dos soluços abafados no banheiro, quando ele tentava esconder não só as feridas do corpo, mas também as da alma. Sua voz saiu num sussurro. Você sabe que a mamãe errou, né? Que foi dura demais, egoísta. E te fez carregar tudo sozinho. Mas sabia que eu te amo? Mais do que tudo nesse mundo. Júlia parou. Olhou para a janela. A luz da manhã atravessava a cortina fina, iluminando as sombras do seu coração. Ela continuou. Me perdoa por não ter te abraçado quando você mais precisava. Por não segurar sua mão quando seus olhos piscavam sem parar, quando sua voz escapava contra a vontade. Eu prometo, você não vai mais estar sozinho. Passos suaves ecoaram no corredor. Júlia se virou. Gabriel estava parado na porta. Em silêncio. Mas os olhos dele, hesitantes e cheios de esperança, diziam tudo. Mãe, a senhora escreveu uma carta para mim? Ele perguntou, com a voz suave. Júlia assentiu, sorrindo de leve. Sim, filho. A mamãe escreveu para você. Gabriel entrou no quarto, colocou a mão sobre o ombro da mãe e disse baixinho: Eu esperei por esse pedido de desculpas há muito tempo. A emoção foi tanta que Júlia não conseguiu dizer mais nada. Ela puxou o filho para um abraço, permitindo que as lágrimas finalmente escorressem. Naquele abraço quente, Gabriel não precisou mais esconder seus tiques. Deixou os olhos piscarem, os sons escaparem naturalmente, como parte inseparável de quem ele era. Mãe, ele sussurrou, a senhora vai segurar minha mão em cada tique, em cada olhar das pessoas, não vai? Júlia apertou a mão do filho com força. Sim, meu amor. A mamãe vai estar sempre com você. Na manhã seguinte, Júlia deixou a carta sobre a escrivaninha de Gabriel, saindo em silêncio para não acordá-lo. Ao amanhecer, ela o encontrou dormindo sobre a mesa, com a mão ainda segurando o papel. Quando ele acordou, sorriu o primeiro sorriso em muitos meses e seus olhos brilhavam com uma nova esperança. Júlia não conteve a emoção. Correu para abraçá-lo. Pela primeira vez, sem esconder, sem apagar os tiques. Tenho orgulho de você, Gabriel, ela disse, com a voz cheia de amor. A vida ainda teria muitas dificuldades pela frente, mas, desta vez, eles não estavam mais sozinhos. Depois daquela carta, começou entre mãe e filho um diálogo silencioso, mas cheio de força e compreensão. Numa tarde, Júlia chamou Gabriel para sentar-se ao seu lado. Tem algo que você quer dizer para a mamãe? Ela perguntou. Gabriel hesitou, depois respondeu baixinho. Eu quero que a senhora saiba que eu não sou só esses tiques. Eu sou eu, com tudo o que tenho. Júlia assentiu. Eu sei. E vou sempre apoiar você, aconteça o que acontecer. Eu quero tentar beatbox, ele disse, os olhos brilhando. Aprendi com o Lucas. Isso me ajuda a controlar os tiques. Júlia sorriu, cheia de esperança no peito. Isso é maravilhoso. A mamãe vai assistir à sua apresentação. Dia após dia, Gabriel praticava beatbox. Os sons que saíam de sua garganta se misturavam aos tiques, criando uma harmonia única.
Júlia ficava ao lado dele, às vezes tocando de leve em seu ombro, incentivando com todo o coração. Uma tarde, enquanto caminhavam no parque, encontraram Lucas e a mãe dele, Marisa. Oi, Júlia. Oi, Gabriel. Marisa falou com alegria. Fiquei sabendo que seu filho vai se apresentar na escola com beatbox? Gabriel ficou vermelho, gaguejando, vs sim, senhora. Júlia sorriu com orgulho, meu filho é muito dedicado. Marisa olhou para Júlia com gentileza. Acho que a gente podia organizar um ensaio com as crianças, para elas ganharem mais confiança. Júlia concordou, ótima ideia. As outras mães da escola começaram a notar a mudança em Gabriel. Já não era o menino frágil e calado, mas um garoto confiante, iluminado sob os holofotes. 3 meses depois, a escola organizou o evento O Dia da Autoconfiança. Júlia inscreveu Gabriel para uma apresentação de beatbox. Naquele dia, o palco estava iluminado. O auditório cheio de alunos, todos atentos. Gabriel subiu ao palco com os olhos vivos, o suor escorrendo pela testa, mas os passos firmes. Começou a apresentação. Os sons rítmicos se misturavam com seus tiques e juntos formavam uma melodia única. O público ficou em silêncio, depois foi sendo levado pelo ritmo. Ao final, uma onda de aplausos tomou conta do auditório. Júlia estava lá embaixo, olhos marejados. Quando ele terminou, ela correu até o palco e o abraçou apertado. Esse é o meu filho, ela disse para todos. E eu tenho orgulho dele. No meio da multidão, Dona Ângela abaixou o rosto, em silêncio. Mãe e filho deixaram o palco sob luzes suaves não perfeitos, mas livres, sendo exatamente quem eram. Júlia olhou para Gabriel com os olhos cheios de amor e promessa. Você conseguiu. E a mamãe sempre vai estar ao seu lado. Gabriel sorriu. Pela primeira vez, ele não sentia mais medo. Depois daquela apresentação memorável, a atmosfera na escola São Miguel mudou de uma forma que ninguém esperava. Os sussurros se transformaram em olhares de admiração, às vezes em respeitoso silêncio. Júlia sentiu essa diferença logo ao entrar na sala com Gabriel. Eu não imaginava que o Gabriel conseguiria fazer aquilo, murmurou a professora Paula para uma colega. Foi um progresso incrível. Júlia ouviu, e sorriu por dentro. Ela caminhou até Gabriel, segurando a mão dele com orgulho. Você foi maravilhoso, meu filho, disse, os olhos marejados. Gabriel levantou os olhos, um sorriso largo se abrindo em seu rosto. Os olhos brilhavam como estrelas. Obrigado, mãe, ele disse, com a voz pequena, mas firme. Pouco depois, Dona Ângela, a mesma mulher que havia contribuído para a suspensão temporária de Gabriel, apareceu na sala da diretoria com uma expressão tensa e irritada. Júlia foi chamada para encontrá-la. Júlia, começou Dona Ângela, a voz fria. Quero falar francamente com você. Júlia respondeu com um sorriso calmo, mas o olhar firme. Eu também, Dona Ângela. Eu vi meu filho no palco. E estou muito orgulhosa dele. Ângela rebateu com desprezo. Seu filho faz aqueles sons, e isso não é apropriado num ambiente escolar sério. Júlia deu de ombros, com voz tranquila. O Gabriel é quem ele é. E isso não está errado. Toda criança tem o direito de ser quem é. Enquanto isso, Gabriel praticava com Lucas e os novos amigos. O pátio da escola virara seu espaço de ensaio todas as tardes. Tá mais confiante agora, né? Lucas perguntou. Sim. Tô muito feliz, Gabriel respondeu, com brilho no olhar. Minha mãe também veio me ver apresentar. Lucas sorriu, sua mãe é demais. Certo dia, durante o recreio, Júlia recebeu uma ligação inesperada. Era o diretor Rocha. Júlia, ele disse, quero pedir desculpas pelo que aconteceu no passado. A escola quer receber o Gabriel de volta de forma plena, e vamos dar todo o apoio possível. Júlia suspirou, a voz embargada. Obrigada, diretor. Obrigada por dar essa chance ao meu filho. Na sala de aula, a presença de Gabriel já não era mais motivo de comentários maldosos.
Agora, os colegas passaram a compreendê-lo, até admirar sua coragem. Seus tiques foram acolhidos naturalmente e até integrados às suas apresentações marcantes nos eventos escolares. Um dia, a professora Paula chamou Júlia. Quero dizer que o Gabriel tem inspirado muitos alunos. Ele nos mostrou que ser diferente pode ser uma força. Júlia sorriu, os olhos marejados. Meu filho mudou. E eu também. A história não era apenas sobre Gabriel, mas também sobre Júlia, a mãe corajosa que reconheceu seus erros e aprendeu a amar incondicionalmente. Nas sessões de terapia, Júlia aprendeu a escutar o filho, e a escutar a si mesma. Em uma delas, disse ao psicólogo: eu achava que ser rígida era a única forma de ajudar. Agora sei que amar é a maior força que existe. O terapeuta sorriu, vi exatamente, Júlia. Amor e aceitação são a chave para a cura. Numa noite morna, Júlia e Gabriel sentaram-se juntos à janela, olhando o céu cheio de estrelas. Mãe, disse Gabriel, eu não tenho mais medo. Eu sei que a senhora vai estar comigo. Júlia o abraçou, as lágrimas escorrendo silenciosas. Eu também não tenho mais medo, meu amor. Vamos seguir juntos. A vida ficou mais leve. Os desafios continuavam, mas agora, Júlia e Gabriel haviam descoberto a força do amor e da aceitação. Na pequena festa que comemorava o sucesso de Gabriel, Marisa e Lucas também estavam presentes. O grupo ria, brincava, escrevendo juntos uma nova história sem barreiras, sem preconceitos. Num cantinho da sala, Dona Ângela observava em silêncio os rostos felizes. O arrependimento tomava conta. Ela sabia que havia errado. E agora, só lhe restava esperar pelo perdão. A história de Júlia e Gabriel nos ensina que o amor incondicional e a compreensão são as chaves para curar feridas da alma. Preconceito e rejeição apenas aprofundam a dor de quem já é vulnerável. Aceitação e apoio são o que dão força para superar as dificuldades. Cada pessoa merece respeito e amor, mesmo com suas diferenças ou limitações. E os pais mais do que ninguém têm o poder de criar em seus filhos a confiança e a coragem para serem quem realmente são. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.